Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, por favor. A vocês que aqui estão no Santuário Basílica, que Deus abençoe e guarde, sejam muito bem-vindos. Também sejam muito bem-vindos aqueles que nos acompanham ainda aqui de modo virtual, pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade, e também pela nossa TV Horizonte, pela Rádio América, e pela nossa retransmissora Educar de Ponte Nova e região. Peço a todos licença para cumprimentar um jovenzinho chamado João Pedro de Almeida, que tem o padre Franci como um grande amigo e que disse que quer ser padre. João, que Deus abençoe seu desejo, que você possa ser sim um bom padre, um excelente padre. Conte com as minhas orações, viu, pequeno? E nos encontramos aqui hoje e lançamos o olhar para o livro de Sofonias e para o Evangelho, especificamente o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Mas antes de tudo, antes de nos debruçarmos sobre o Evangelho, é importante olharmos para essa figura, essa rebelde, desonrada, uma cidade desumana, que Sofonias lhe dá todas as características. E tudo isso porque ela não escutou ao seu Senhor. Entretanto, o Senhor mesmo diz que de um pequeno grupo, a expressão é bem essa, de um resto. E eu gosto sempre de lembrar, ninguém gosta de resto. Não gostamos de resto de afeto, não gostamos, hoje está mais em voga, antigamente a gente aproveitava bem, fazia um mexido, ficava ótimo. Um resto de comida, algumas pessoas não têm muita. O resto significa, muitas vezes, aquilo que ninguém quer, que não tem muito valor. Mas, na verdade, o resto de Israel, apontado pelo livro de Sofonias, serão aqueles responsáveis por fazer florescer novamente a verdadeira identidade do povo de Deus. A verdadeira identidade daqueles que realmente acreditam no Senhor. Que mesmo sendo conhecidos como infelizes, sabem que ao gritarem são ouvidos. Mas o ponto principal, esse resto, que para muitos parece algo insignificante, ele teria como missão
demonstrar que algumas vezes nós podemos até dizer não para algumas coisas, até termos a vontade de não fazer, mas por sentir a importância daquilo que foi delegado a nós, assumirmos o nosso lugar ainda que doa e fazer o que cabe a nós. E eu gosto de lembrar isso porque o Evangelho de Mateus, versículos 28 a 32 do capítulo 21, ele apresenta uma cena que bem simples, prática e tão atual. Um filho ao escutar do seu pai, vai trabalhar na vinha, ele diz realmente, eu não quero. Porém, o não querer dele não o impediu de fazer o que precisava, o que era necessário. Essa é uma grande diferença, porque o segundo pode até dizer, eu vou fazer o que o Senhor, meu Pai, ou que o Senhor, meu Deus, disser para eu fazer. Porém, palavras são palavras. As palavras ditas, se não se tornam matéria, perdem o seu sentido. De tal modo que nessa imagem tão simples, é remetido para cada um de nós, nesse tempo do Advento, para pensarmos justamente se estamos convictos, se estamos atentos e se estamos dispostos, ainda que algumas vezes a nossa vontade seja dizer não. E algumas vezes a gente tem vontade de dizer não mesmo. Me lembro uma vez que uma senhora, não há problema falar isso, minha mãe, coitada, entrou para o banheiro para tomar banho. Eu me lembro disso bem. Algumas coisas da imagem da primeira fase da infância a gente carrega. Eu batendo na porta dizendo, mamá. E ela, pera, meu filho, pera. E eu fico imaginando assim, a vontade que ela devia ter. Espera! Nenhuma mãe sentiu essa vontade, né? Nenhuma de vocês que são mãe nunca sentiram essa vontade, né? Não, né? A senhora já sentiu? Já, né? Espera! Mas aí imediatamente ela sai do jeito que ela termina rápido o banho, coitada, e vai dar mamar pro fiote. Mas a vontade de dizer não. Outras coisas na vida como um todo. Mas um ponto central. Escutar o Evangelho, se colocar no serviço ao Senhor. Em alguns casos, nós somos tentados a dizer não. Mas o que conta na verdade, nós podemos até dizer não. Mas o que conta na verdade é se nós nos dispomos a fazer o que Ele nos pediu. E aí está o detalhe de deixar com que a vontade dele aconteça em nós. Muito diferente daqueles que dizem, com a boca cheia, o sorriso aberto. Me perdoem, mas isso eu não posso deixar de fazer. Aquele sorriso bem aberto, alargado, e dizendo, eu vou. E a gente espera. E aquilo que conclui o Evangelho é muito simples. Jesus olha para aqueles que são os mestres da lei, para aqueles que são os reconhecidos como quem faz a vontade do Pai, e olha para aqueles que são considerados os mais indignos. Aqueles que são mais indignos, que por algumas circunstâncias na vida tenham dito que
não iriam, mas se abriram à vontade de nosso Deus e acolheram o Evangelho dispostos a segui-lo, eles precederão a todos que falaram um sim com os lábios bem abertos, mas o coração bem estreito. Isso é difícil de nós compreendermos porque nós somos levados a pensar que, na verdade, o que conta são todos os nossos méritos e nos esquecemos que os nossos méritos, o fato de sermos bons ou não, eles não podem ter a palavra final como uma carta de negociação com o nosso Deus. E existem aqueles que assim fazem. No tempo do Advento, na preparação para o Natal do Senhor, fundamentalmente um convite nos é feito. Aprendermos, ainda que diante de todas as intempéries e dificuldades da história, dizermos a Ele o nosso sim com um modo de viver. João da Cruz, memória que hoje a Igreja carrega e apresenta como horizonte para nós, João da Cruz, São João da Cruz, um baluarte da família carmelita descalça, junto com Teresa d'Ávila. João da Cruz sofreu muito. João da Cruz, que era agostiniano, se encanta pelo Senhor e pela vida contemplativa e vai para o Carmelo. Lá ele escreve textos maravilhosos. O Chama de Amor Viva, que é o que particularmente mais me encanta. Ele chega a dizer do desejo que o ser humano deveria ter. Ele chega a expressar nas suas correspondências e dizer: quando nós nos abrimos à vontade de nosso Deus, Ele vem habitar dentro de nós e o fogo do seu amor nos transforma, como o fogo transforma a madeira. Ele chega a dizer, no outro texto, uma noite escura, e ele vai apresentar que a noite escura, na verdade, é a nossa dificuldade de sabermos perceber que no tempo presente, naquilo que nós enxergamos, naquilo que nós tocamos, não está a nossa consolação. E tudo aquilo que pode nos levar a pensar que vale a pena dizer: não, eu não vou fazer a vontade do meu Senhor, na verdade, só faz com que os nossos olhos estejam, ainda que abertos, muito cegos. Ele chega a escrever coisas tão fabulosas que ele aponta: olha, fazer a vontade do nosso Deus, mesmo que a gente tenha dito não em algum momento, fazer a vontade, assumir fazer a vontade dele, é todos os dias trilhar um caminho no qual, se você quer chegar a ser alguma coisa, não queira ser algo em nada. Porque quando nós achamos que temos muito, não queremos perder. E o que realmente nós temos senão a vida? O que realmente nós temos senão o nome, a integridade? Isso parece não ter nada a ver, mas vejam bem. Sofonias fala de uma realidade de um povo que esqueceu que a vontade do seu Senhor é que lhe dava liberdade. E ele começa a trilhar um caminho de desonra, de autodestruição. Na perspectiva do Evangelho, esse filho primeiro, ele não querendo, se queres ter algo em tudo, não queiras ter algo em nada. Ele não queria. Mas não foi o seu querer que determinou o que ele poderia e deveria fazer. Da mesma forma, não é isso que nós esperamos de toda pessoa que se diz cristã? Porque o nosso desejo, em muitas vezes, não raras, é mesquinho demais. E aí eu relembrando essa cena que falei da minha infância, nem um banho uma mãe tem o sossego, né? Nem um banho. Mas ainda assim faz. Nenhuma tranquilidade
um pai de família com a responsabilidade de colocar, junto com a esposa no tempo presente, os pais, de colocar o sustento em casa, tem o sossego. Num tempo onde parece que tudo começa a ficar caro demais. A responsabilidade de saber que não é o que eu quero, porque o nosso querer às vezes está marcado pelo medo, pelo espanto, ou simplesmente pelo desejo de conquistar o que nos satisfaz. Mas às vezes o que nós achamos que irá nos satisfazer e nos dar tranquilidade será uma fonte de tristeza, ruína e insatisfação para outros. A necessidade de pensarmos tão somente: eu realmente estou disposto, no dia a dia, ainda que tenha vontade e tenha dito não, eu tenho feito realmente um caminho coerente com o Senhor que veio até nós, nos deu a vida, nos apresentou tudo o que deveríamos fazer, que tantos dele falam e tão poucos assumem segui-lo? Será que eu sou aqueles que dizem o sim com os lábios largos, ou podem até dizer um não com a firmeza, mas agem conforme o coração voltado para aquilo que é realmente essencial, sublime e bom? Qual é o nosso lugar nessa história da qual todos estamos participando e que nós podemos ser, inclusive, um resto dos poucos que acreditam valer a pena na honestidade, na bondade, dos poucos que têm o compromisso para com quem está ao seu lado, dos poucos que, ao contrário de se falar que amam a Deus, mostram esse amor, dos poucos que entendem que conhecer a Cristo significa também olhar para aquele que, como eu, carne e osso, também precisa ser conhecido. Tão simplesmente, aprender com o que João da Cruz aprendeu. Eu, ainda que esteja numa noite escura, como já expliquei, busco enxergar além. Mas o meu desejo é de me unir a essa chama viva de amor, que igual ao Senhor não tem. Que o Senhor nos ajude. E de pé apresentemos nossas preces.